Você hoje trabalha ligado ao pessoal do Em Busca da Verdade, tudo, Sim, né? Um abraço para o Guilherme, para o Gabriel, que já estiveram aqui no Santo Flow. sim, Mas você lá no CEAP também acabou fazendo um trabalho numa área que é muito, como é que eu posso falar? Extinta de se conseguir sim. pessoas em uma instituição de terceiro setor para captação de recursos e tal. E você ali fez um trabalho, você falava de 50 empresas ali, É, mais ou menos 50 empresas que ficaram ali de certa forma e tudo. Se a gente pudesse trazer aqui para as pessoas, porque tem muita gente que tem uma instituição, uma ONG, perfeito. associações, novas comunidades que são do ponto de vista civil, uma organização sem fins lucrativos Uhum, também e tal. É, quais os passos ali que você encontrou, não é, legal. para você conseguir isso na organização e o que é que poderia falar sobre essa questão de atrair pessoas para captar recursos para uma Legal. empresa terceiro setor? Fico muito feliz que você tocou nesse ponto, Guto, porque muitas instituições não conseguem aumentar o seu impacto social ou manter o seu impacto social, que é pior, porque não sabe captar recursos. Isso. O CEAP, quando o departamento que eu participava foi criado, desenvolvimento institucional, a gente tinha 5 empresas parceiras. Quando eu saí em dezembro, a gente tinha 85 empresas parceiras, sem mudança de trabalho. Sim. É o mesmo trabalho que o CEAP fazia quando eu era aluno. Só que a gente começou a apresentá-lo para o mercado, para empresas, para pessoas doarem. A gente criou um processo. Qual é o primeiro desafio? A instituição não tem dinheiro para bancar alguém que faça isso. Mas já tem algumas soluções para isso. Sei lá, pagar porcentagem para o Sim, captador, enfim. O que eu mais estou conhecendo, inclusive nesse último mês, várias, assim, Amparo Maternal, Associação Marcília, enfim. São instituições com um trabalho espetacular, só que não tem um know-how de como chegar em empresas, como escrever um projeto de lei de incentivo, como captar imposto de renda. Cara, dá para você fazer muito mais, porque quando a gente começou esse trabalho, o CEAP atendia 600 alunos por ano. Hoje atende 1.200. Então, dobrou o número de almas sendo transformadas por isso. Isso me preenchia. Que, pô, meu trabalho está ajudando mais pessoas a terem o que eu tive. O que eu diria para você que é dono de uma organização social e está precisando de recursos, olhe para isso. Comece a olhar para isso. Não é tão complexo. É muito mais simples do que parece. É muito mais acessível do que parece. Só que ninguém faz. Ninguém sabe fazer. E aí, essas organizações acabam sendo parasitadas por pessoas que sabem fazer e cobram valores exorbitantes para captar. Elas viram vítimas. Mas, por exemplo, o CEAP fez um processo de formar a própria equipe. Teve que vir o Carlyle, um Instituto Carlyle, uma empresa de fora, colocar dinheiro não em professor, não em preceptor, nada. Ele só colocou dinheiro em desenvolvimento institucional. Foi uma empresa que só pagou esse departamento. E, além de pagar, ensinava como fazer. Sim. Então, assim, foi uma graça, né? Inclusive, esse projeto inteiro começou com um homem em um retiro. Falou, eu preciso ajudar mais o CEAP, a pedreira. E aí ele criou esse projeto. Então, impressionante. Então, foram anos de desenvolvimento de um método. Qual é esse método? Ele consiste em captação para pessoa jurídica e captação para pessoa física. Certo. São duas lógicas muito distintas. Pessoa física, ele quer saber da pessoa, ele quer ter contato com o aluno. Então você pega um aluno ali, ou sei lá, Amparo Maternal, pega uma mãe, Amparo Maternal acolhe mães da residência. Isso. Às vezes a mãe está pensando em abortar, eles abraçam essa família, a mãe tem o filho e eles cuidam até a mãe conseguir se profissionalizar. Eles ensinam corte de cabelo, esse tipo de coisa. Então assim, você traz a pessoa, apresenta as mães e fala assim, olha, essa doação mensal vai cobrir 15% do custo dessa mãe. Isso move a pessoa. Pessoas se relacionam com pessoas. Isso. Agora, quando você vai falar com pessoas jurídicas, que são valores maiores, né, é um papo muito institucional. É um pouco mais frio. Porque as empresas precisam ter uma solidez ali. Porque elas não podem investir em qualquer coisa. Isso. Então, você precisa, primeiro, ter uma vitrine muito bem organizada. Isso. E muitas organizações não têm. Qual é o drama da captação de recursos do terceiro setor hoje? O maior drama, na minha opinião,
as piores organizações, em geral, sabem bem como captar. E as melhores instituições de melhor impacto social não fazem ideia de como faz isso. Por quê? Elas sabem muito bem como trabalhar. E aí qual é o perigo quando entra a captação de recursos? O diretor que mais entende do trabalho social fica olhando para isso. Então eu sempre recomendo a instituição não olhar muito para isso e criar uma equipe de fato paralela que vai cuidar disso. Porque senão a missão da organização é corrompida. Sim. Imagina, tirar, sei lá, o Evandro Faustino da formação de alunos para ele ficar olhando para isso. Não dá. Então, o que eu recomendo busque essas instituições, assim, passo a passo, né, tutorial. Busque instituições que tenham, sei lá, mais de 50 parceiros ou mais de 40 parceiros. Marque uma reunião para entender como eles fazem. Por exemplo, no CEAP, eu recebia quase todo mês uma organização e ensinava. Ah, mas eles vão captar recursos de empresas que vocês estão buscando. E daí? Sabe? É muito mais recurso do que ONG. Sim. Se a gente for pegar os 4% de Lei Rouanet, sim, 1% de educação, 1% de saúde, 1% de idosos e 1% de esporte, são bilhões que poderiam ser destinados que não são. Sim. Então tem dinheiro para todo mundo. Não é esse o ponto. Só que essas instituições como o CEAP, a FESO, elas gostam de ensinar como fazem. Então eu aprenderia dali. Porque PJ é todo um processo de prospecção, sim, envio de e-mail diário. Eu sempre falo assim, né? A cada 100 e-mails, você vai conseguir de 3 a 5 reuniões. A cada 30 reuniões, você vai conseguir uma parceria. E essa proporção, ela segue muito fielmente. Tanto é que chegou um momento que a gente nem se preocupava tanto. A gente se preocupava mais com o esforço de prospecção. Porque se a gente batesse 100 empresas por semana, mandando e-mail, a gente ia ter 3 a 5 reuniões por semana também. Então, no final, a gente estava ali com uma reunião por dia, praticamente. A cada 30 reuniões, 30 reuniões. É coisa. Ali ia sair uma parceria nova. Só que depois que você consegue, sei lá, 80 parceiros, o seu foco tem que ser renovar essas parcerias. Isso. Que vale muito mais a pena. Aí você sabe que a empresa tem investimento social, ela acredita no que você faz, ali é só um trabalho de relacionamento. Já está dentro, né? O problema é começar. Começar é o grande desafio. Mas, assim, o que eu queria dizer é mais fácil do que parece. E, infelizmente, as organizações não sabem como fazer. Então, e, enfim, tem o meu contato também. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas se quiser, mandem mensagem no Instagram, coisa do tipo. Eu quero muito ajudar. Agora eu vou visitar o Amparo Maternal para ajudá-los. Preparar uma apresentação institucional, mostrar como falar numa reunião. Porque a empresa, ela não quer o maior cara que faz pitch bom. Sabe? O vendedor incrível. Sim. Seria muito bom se tivesse um vendedor incrível, sim, que amasse a instituição. Mas ele quer falar ali com a pessoa que toca. Então toda a operação você pode deixar para, sei lá, estagiários, mandar e-mail. Pode colocar alguém ali. Mas é legal que essas reuniões que a galera vá, por exemplo, Caminhos e Colinas. Quando a gente faz reunião com, sim, potenciais investidores, o Roberto Eda participa. O fundador junto com o Evandro, né? Ele participa da reunião. Mas, é 1 horinha que eu tô pegando dele na semana. Não é para ele, sim, ficar olhando para isso. Então, é isso. Primeiro, temos várias pessoas dispostas a doar na pessoa física. Temos várias empresas buscando projetos bons e vários projetos bons que não conseguem chegar nessas empresas. A gente precisa conectá-los de alguma forma. Muito legal. Muito bom. Very good.